Boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos de volta à Igreja Rumo ao Céu Church, que faz o seu podcast chamado Café com Elas. E hoje nós estamos sentindo falta das nossas amigas, irmã Sandra e irmã Carmen, não é isso mesmo, irmã Priscila? Que tiveram compromisso, né? Mas estamos aqui para iniciar uma conversa maravilhosa sobre Maria. Amém? Mas antes de iniciarmos, vamos então entregar esse nosso trabalho a Deus. Amém, irmãs? Amém. A irmã Priscila esteja com a autoridade de oração, em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante da Tua presença, em primeiro lugar, para louvar, exaltar o Teu santo nome. O Senhor, mais uma vez, vem estar no meio de nós, Pai querido. Nos usa como um canal, Senhor, de bênção nas vidas das pessoas que estão assistindo, que vão estar ouvindo, Senhor, este momento, Senhor, que o Senhor reservou para nós, compartilharmos da Tua palavra, Pai querido. Nos dê entendimento e sabedoria, Pai querido. Assim que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, sede com todos nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Para iniciar esse podcast, né, nós combinamos que seria a história da Maria. Maria, então, quero fazer um breve resumo, né, para você, inclusive, se contextualizar. Maria estava desposada com José e moravam em Galileia, na Galileia. E é interessante esse ponto que é, Galileia. Lembra? Algo me diz sobre isso. E então, ela um dia foi visitada pelo anjo do Senhor, e que disse a ela: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita tu entre as mulheres. Eis que teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome Jesus. Maria aceitou, né, pelo Espírito Santo isso. Mas ela ficou preocupada, no contexto vai dizer, ela perturbou-se, porque ela não era casada com José, né? Ela era desposada. E ela questionou: como me provém isso, sendo que não conheço o varão? E ele confirmou: descerá sobre ti o Espírito Santo, né? E aí então Maria recebeu do Espírito Santo essa incumbência de carregar o Filho de Deus, Jesus Cristo. E houve então implicações que hoje, agora na continuidade, nós vamos levantar esse tema. Amém? Certo por aí? Entendeu, produção? Irmão Tiago aí, Deus abençoe você, irmão Tiago, na produção. Nosso irmão Benê ali também com a Maria Fernanda, que nos assiste, e você também. Amém? Se você quiser colocar alguma questão, é só escrever nos comentários. Amém? Então eu vou abrir agora a palavra para a líder, nossa irmã Priscila, que vai fazer algumas considerações. Por favor, toma autoridade, Priscila. Pai do Senhor, meninas. Amém. Pai do Senhor. Falar sobre a história de Maria é algo assim muito, muito interessante. Muito interessante. Teve um peso histórico para nós, né, servos de Cristo, muito grande. Pela responsabilidade que ela teve, ainda sendo uma menina, porque pela história, estudando a história, ela tinha aproximadamente 14, 15 anos. Né? A questão de maturidade, como uma menina tão nova ter uma maturidade para encarar uma situação tão difícil dessa. Né? E não medir esforço para isso estar acontecendo. Eu sei que a gente vai ter bastante comentários a respeito disso hoje. Não vai ser minha palavra agora, mas assim, é um texto, é uma palavra muito forte para nos levar a meditar quão grande é a nossa responsabilidade, o quanto nós podemos ser responsáveis diante da palavra do Senhor, diante do que o Senhor determina para mim e para a tua vida. Qual é a nossa responsabilidade? O que você tem tomado para você? O que você tem tomado como exemplo? Maria é um exemplo para nós mulheres, de força, de garra e de sabedoria. E, em primeiro lugar, fé em Deus. Fé naquilo que ela ouviu e aceitou. E eu queria passar a palavra para as irmãs, para a irmã Miriam, vai estar falando agora.
E depois, mais para frente, eu vou estar falando de novo a respeito disso. Antes de passar a palavra para a irmã Miriam, por favor, eu queria chamar a sua atenção sobre o primeiro versículo. Como é o primeiro? Por isso eu pedi, viu, irmã Miriam, a palavra? Porque o primeiro versículo, que na verdade é o 26, né? Porque é do 26 em diante. E no 6º mês, o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Deixa eu chamar a sua atenção. Lembra que na palavra de Deus vai dizer assim, os apóstolos falaram assim, pode vir alguma coisa boa da Galileia? Falando de Jesus. Percebe a relação? Olha, ou seja, ela estava na Galileia, o anjo do Senhor a visitou na Galileia, porque da Galileia. Foi profetizado, né? E deixa eu falar uma outra parte. Belém, o profeta Isaías já disse assim: e tu, Belém Efrata, eis que é dita como a menor da cidade de Judá, mas de ti nascerá o Cristo. Percebe? Foi profetizado. Então, Belém da Galileia. Percebe? Como o Senhor tira, que depois eu vou falar sobre isso também, é dos humildes. É na humildade que o Senhor opera, que Ele trata, que Ele tira as preciosidades. Percebe o sentir de que isso é muito importante. Agora, por favor. Bom, eu quero ressaltar uma ótima tarde, uma boa noite para a gente. Estou nervosa. Que isso, irmã, fica à vontade. Que isso, estamos em família. Estamos entre elas. A gente saiu um pouquinho do foco aqui, um pouquinho, caso que a neném caiu ali, mas está tudo bem, tá, gente? Se vocês escutaram algum barulhinho aí, é porque a bebezinha caiu ali, mas está tudo bem. Então, gente, voltando aqui para o assunto, né, de Maria, que história que mexe conosco, mexe com a nossa vida, assim, literalmente, né? Eu quero abrir aqui para vocês sobre o fato de que Maria, no momento que o anjo fala com ela ali, ela não questiona em nenhum momento o que as pessoas iriam dizer dela, né? O que as pessoas vão dizer de mim, né? O que vão falar de mim, o que minha família vai falar de mim. Era um tempo que ela, né, já foi falado aqui, que ela poderia ser apedrejada, a gente estava falando nos bastidores. Era um tempo que ela poderia sofrer uma consequência muito grave em relação ao que o anjo tinha falado para ela, né? E em nenhum momento ela teve medo quando o anjo apareceu ali para ela, ela não falou assim, mas e agora? O que José vai falar de mim? O que minha mãe, meu pai vai falar de mim? Os vizinhos, o bairro, né? Trazendo para o tempo de hoje. Né, não sei como é que era do lá chamado, mas e o bairro, quer dizer, e os vizinhos? Né, até a irmã comentou, ela não teve nenhum questionamento nessa relação. A única coisa que ela questionou é como iria ser feita essa proeza, sendo que ela não conhecia o varão e ela era ainda virgem, uma jovem, né, nova. E quantas vezes Deus quer te dar uma bênção e às vezes você fica preocupado. Será que eu posso receber essa bênção? Será que eu tenho capacidade para isso? Né? Eu quero mais para frente estar aqui ouçando essa palavra com vocês que estão nos assistindo, com as irmãs aqui, mas eu quero dar oportunidade para a irmã Nilza falar também, porque eu sei que ela também tem algo para falar sobre esse mesmo assunto que eu estou falando com vocês aqui. Tá bom? Isso mesmo. Boa noite, a paz do Senhor a todos, né? Amém. Mais uma vez, bem-vindos, né? Estamos aqui com o coração aberto, né? Com a mente em Cristo, para passar a todos, né? Aqueles que conhecem, para acrescentar alguma coisa, e aqueles que não conhecem, passar, né? A conhecer sobre a palavra de Deus, né? Sobre a Bíblia, que é a boca do Senhor. Amém. E hoje, como a gente está falando, é sobre Maria, né? Uma jovem, como a missionária Priscila falou, né? Que deveria ter uns 14 anos, né, Priscila, mais ou menos, né? E foi aquela surpresa, né? Chegar um anjo a ela e dizer que ela vai, né, conceber um filho, né? Vai ficar grávida
e pela graça do Espírito Santo. Meu Deus, a gente pensa, meu Deus, que surpresa que foi aquela para ela. O que tá, né? Como assim? Eu tô aqui quietinha, né? Eu tenho um Deus que eu sirvo, eu sou servo do Senhor, mas de uma hora para outra vem um anjo a mim diretamente falando que eu vou, né, ter um filho, e esse filho vai se chamar Jesus, né? Então, para ela deve ter sido impactante, como para qualquer uma outra, né? Mas, como diz, ela foi a escolhida de Deus, ela foi a escolhida. Como a Priscila estava falando no início, naquele tempo, naquele vilarejo, eu creio que todas as meninas já sabiam, já queriam, tinham essa vontade, porque era profético, né? Há mais de anos atrás, né? Elas já sabiam que era que ia haver uma mulher, uma moça, uma jovem que iria, né, ser aquela que ia trazer o Redentor para a terra. Né? Então, para ela foi impactante, porque ela esperava-se no fundo, mas não tinha aquela expectativa. Eu creio que quando o anjo chegou a ela, e aqui na palavra mesmo diz, né, que ela ficou espantada com aquelas palavras, né, que o anjo passou para ela. Um momentinho só, por favor, que eu estou aqui. Né, isso, turbou-se muito, né, com as palavras que passou para ela. Mas mesmo assim, ela ficando, né, querendo saber que palavras são aquelas que ela nunca tinha visto, que são palavras do céu. Foi o anjo, né, Gabriel, que veio trazer para ela. Ela acreditou naquilo. Em nenhum momento ela parou para pensar, mas por que eu? Ela não questionou. Mas por que eu? Ela sabia que tinha outras, né? Mas ela aceitou imediatamente aquilo que o anjo veio trazer para ela, né? Aquela novidade. Medo. Ela não teve medo. Ela conturbou porque ela nunca ouviu aquelas palavras que aqui não se falavam, mas eram palavras vindas do céu. Era de um anjo. Então, tudo que vem do céu é diferente, né? Tudo que vem do céu é novidade, né? Então, surpreendente. Sim. Que um anjo... Exato. Os homens não paravam nem para ouvir as mulheres. Aí um anjo enviado pelo Senhor chegou uma mocinha. Sim. E se apresentou para ela. Só uma parte, quando você falou, logo eu, né? Como sim, eu, né? Sim. Eu queria chamar sua atenção, a nossa atenção, para... Ela era desposada por José. Lembra que lá para frente, aquele cego falou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe por que ele gritou isso? Ele gritou porque José era da descendência de Davi. Percebe? Então, por que Maria? Maria, pelos contextos que eu fui ver, ela talvez fosse... Alguns historiadores, né, disseram que ela talvez fosse da tribo de Judá. Tá? Mas José, ele era totalmente da descendência de Davi. Então, é claro, né, quem teria que gerar seria uma mulher. Então, por quê? Porque ela era desposada de José. E Jesus tinha que nascer na genealogia de Davi. Então, é tudo direcionado realmente por Deus. Né? Por que eu? Por que ela? Porque ela era Maria, ela era desposada com José, que era da genealogia de Davi, que tinha que nascer o Cristo. Já foi profetizado. Né? Pode continuar, irmã. Então, aqui no versículo 38, diz assim, disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. E o anjo ausentou-se. Olha só, olha o que ela disse, né? Estou aqui, né? Eis-me aqui, né? Olha só, né? Muitas das vezes nas nossas vidas, a gente queria, e a gente até pode, né? Não é só querer, né? Dependendo do caminhar e da intimidade que você pode ter, que nós temos e precisamos ter cada dia mais com Deus, né? Um anjo chegar a você e falar as palavras que você pede, as suas petições, ele chegar em você e entregar o que você precisa, o que você quer, né? Então, é o eis-me aqui que faz a diferença. O eis-me aqui. Senhor, a minha vida está atrapalhada, a minha vida está parada, a minha vida está confusa, mas eis-me aqui, Senhor, porque eu quero ouvir do Senhor o que o Senhor quer da minha vida, o que o Senhor quer que eu faça. Aquele mesmo anjo Gabriel que apareceu lá, há anos atrás, ele continua sendo o mesmo anjo agora. Né? O que diferencia de antes para agora
é o nosso ex. Eis-me aqui, né? Muitas das vezes a gente até começou a conversar, né, aqui nos bastidores, que ela deve ter pensado, né, também, mas por que eu? Às vezes a gente recebe as bênçãos do Senhor, ou alguém profetiza na tua vida, porque nós cremos num Deus, né, e nós cremos nos profetas de Deus, e você fala, mas será que eu mereço? Nós somos merecedores de tudo. Deus quer tudo de bom, perfeito e agradável na nossa vida, né? Então, naquele tempo, na hora que ela falou, eis-me aqui, foi a comprovação, ela não precisava de mais nada, era um anjo que estava ali, falando com ela, ela creu que era um anjo, né? Ela creu que era isso que Deus teve para a vida dela, que já era uma promessa, ela já sabia, e quando chegou, meu Deus do céu, na mesma hora que ela ficou muito assustada, a mesma hora, mas ela deve ter, o coração dela deve ter se enchido, não tem como assim não? Nossa, eu vou carregar no meu ventre, né, aquele que vai ser a salvação. Que privilégio. Que privilégio é esse, né? Eu acho que se eu fosse ela, Exato. Meu Deus do céu. Então é assim, ela é realmente, o anjo fala, agraciada. Meu Deus. Bendita é vós entre as mulheres, né? Exatamente. Então, eu creio que tem homens, jovens, mulheres assistindo, mas como nós estamos falando de mulheres, mulher, você também é agraciada. Você é uma agraciada. Essa palavra que o anjo trouxe de Deus para Maria, ele quer trazer para nós, para você também. Você é uma agraciada, você é uma escolhida, você é uma amada, você é uma princesa, sabe? Por mais situação que você possa estar, que nós podemos estar passando, a gente tem que lembrar, Deus me ama, Deus me cuida, eu sou uma agraciada, uma separada de Deus, né? Então são assim, coisas que aconteceram e continuam acontecendo, só que o quê? Nós temos que colocar em prática a nossa fé. O que aconteceu? Maria, ela teve fé. Ela era humilde, né? Eles eram num lugar que eles ficavam, né? De pessoas que trabalhavam na lavoura e tudo mais. Então, ela era humilde, né? Ela teve coragem, ela teve fé, né? Ela acreditou. É como a irmã Miriam falou. Nossa, o que vão falar de mim? Mas pela bênção imensa que ela teve, creio eu que às vezes ela nem se importou, acho que ela nem se indagou, né? Pode ser, né? Eu creio que sim. Mas puxando esse gancho aí, esse que você falou do eis-me aqui, eu quero trazer um pouco para os nossos dias. A gente se preocupa, né? A gente vai fazer a vontade de Deus, né? E a impressão que a gente tem é que você está fazendo a vontade de Deus, tudo vai ser lindo, né? O eis-me aqui traz implicações. E eu quando eu vi esse aqui, ó, eis-me aqui, serve, cumpra esse semente. Aí, que Deus tratou comigo? O fato dela se dispor trouxe implicações. Porque olha só, pensa comigo. O anjo falou com ela, como a irmã Miriam falou naquela hora, mas não falou com a comunidade, não falou com José, não falou com a mãe, né? E aí, o que a comunidade fazia? Aí agora eu trago para esses dias. A gente está servindo a Deus, a gente tem uma proposta, a gente tem um trabalho, a gente tem uma vida pessoal, e aí o que você fica preocupado com o que os vizinhos vão dizer de você, né? O jovem fica preocupado com o que os amigos vão dizer de você, porque você tem um chamado de Deus, porque está largando tudo para cumprir esse propósito. E aí eu também me questionei aqui sobre o José. O José, o anjo não, até então, né, Miriam? Até então, o anjo não tinha falado com ele. E tanto que ele tentou deixar ela secretamente, né? Aí a gente fica pensando, se o anjo não falou com ele, e ele a deixasse realmente, pensa no escândalo. Se hoje as pessoas hoje está mais comum as moças, né, ficarem grávidas e terem a tal produção independente aí, né? Mas naquela época ela poderia ser morta apedrejada, né? Então eu fico pensando aqui, se o Senhor tem um chamado na nossa vida, né? A gente tem que dizer, aí eu chamo assim, eis-me aqui, e se colocar no centro da vontade de Deus. Eu achei isso assim muito forte. E outra coisa também me chamou a atenção, que o fato
dela, da gente se colocar na presença de Deus para fazer aquilo, cumprir aquilo que Deus nos manda, não quer dizer que vão colocar um tapete vermelho sobre os nossos pés e tudo vai ser lindo na nossa vida. Não vai. A gente vai enfrentar espinhos, sim. É uma vida de renúncia. Ou seja, o que eu escrevi aqui? Ser fiel a Deus, às vezes, traz algumas consequências. Inclusive, às vezes, a gente é até meio discriminado, sabe? Eu vou casar virgem. Nossa, que caretice. Não, eu sou casado, eu sou fiel. Nossa, sabe? É como se fazer o certo fosse errado. E o errado virou certo. Como assim, gente? A sociedade, eu quero entender assim, não sei se vocês, parece que há uma inversão de valores. Infelizmente, parece que está uma inversão de valores. Aí quando o senhor falou, eu sou crente, vou me casar virgem. Sou casado, sou cristão, sou fiel. Aí vira chacota hoje em dia. Outra coisa também que me chamou a atenção. O empresário que não se corrompe porque ele não é bem sucedido, porque ele precisa usar o jeitinho brasileiro para ser bem sucedido. Não, o empresário cristão, ele precisa sim ter o caráter cristão na sua empresa, nos seus negócios, para que exale o bom cheiro de Cristo, percebe? Eu achei isso assim uma coisa que me chamou muito a atenção. Agora eu quero passar a palavra assim, para outra já. Posso só falar uma coisa aqui? Maria, eu acho que, mesmo que ela tenha ficado assim, plenamente feliz, plenamente assim, alegre por receber essa notícia que a irmã Neuza falou, eu acho que ainda, Miriam, acho que aos poucos foi caindo a ficha dela também, ao decorrer da gravidez, porque as pessoas falavam, eu vou só falar aqui em Lucas 42, quando ela visita Isabel, que a sua prima também tinha sido agraciada com uma gestação, depois de ela ter uma certa idade, ela queria ficar grávida, e o anjo Gabriel também foi até ela, e também abençoou ela com essa gravidez, mesmo ela numa idade avançada. Mas quando Maria visita a sua prima, olha que Isabel fala para ela. Eu preciso falar isso porque é muito lindo. Você é a mais abençoada de todas as mulheres. E a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando eu ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. Olha que coisa linda, gente. Acho que ela, aos poucos, ela ouvindo isso, ela foi caindo a ficha dela. Meu Deus, que coisa mais linda. Olha só. Então Maria disse: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor, o meu espírito se alegra por causa de Deus, o meu Salvador. Então, gente, isso aqui foi uma canção que ela começou, ali recitar e cantar em agradecimento por Deus ter escolhido ela entre todas as mulheres, né? Então, eu queria assim dizer que é muito especial o que Deus fez na vida dela. E Deus continua fazendo isso até hoje, assim como fez na vida de Isabel, assim como fez na vida de Maria, Ele continua fazendo estes milagres até hoje, né? Basta você crer. E lembrando que após ela ter ficado grávida de Jesus, né? Falando no português de hoje para o pessoal entender, ela foi muito forte, porque o peso que ficou sobre ela nessa questão da responsabilidade, do que as pessoas iam dizer dali para frente dela, como que ela teria que se portar, ela foi muito forte, ela continuou sendo ali fiel, temente a Deus, sabe? Sendo uma mãe exemplar para o seu filho, né? Durante todo o crescimento de Jesus, ela sempre foi uma mãe muito abençoada, muito usada por Deus,
para criar Jesus, porque eu acho que o peso de criar Jesus deve ter sido também grande. Então, eu quero ressaltar essa força que Maria teve e que muitas mães têm nos dias de hoje. Ela falou do 42. Você quer falar alguma coisa? Eu queria só falar, ela falou 42? Isso. Então, eu queria falar alguma coisa sobre o 42, que está escrito assim, eu vou ler de novo o que ela diz, está escrito assim, ó. Exclamou com grande voz e disse, bendita é tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Sabe o que me chamou a atenção? Maria, ao contrário do que às vezes alguns pensam, ela não é fonte de graça, ela foi agraciada por Deus. A graça veio por Jesus. É um pouco polêmico, mas eu gosto dessas coisas, sabe? Ela foi agraciada, porque a graça para nós não veio de Maria, veio de Jesus, através da cruz, do sangue, né, vertido naquela cruz. A Maria foi agraciada por ter sido a mãe do homem, da parte humana, porque ele teria que vir. Um canal de bem. Você percebe? É um pouco polêmico, mas é importante estar se falando isso. E não é só isso que eu pensei sobre isso. Essa coisa entre as mulheres. Quando eu li aqui, ó, do 42, bendita tu, entre as mulheres. Ele não se colocou ela acima das outras mulheres, como às vezes alguns colocam. Sabe? Não, porque a mãe de Jesus. Não. É a maior das mulheres, maior. Não, o Senhor colocou, é entre. E é tão interessante que ela também se colocou na situação de serva. Percebe? Exatamente. Por isso ela fala, eis-me aqui. Eis-me aqui, posição de serva, de humildade. Exatamente. E quando ela disse, eu vou mais além, se você chamou a atenção, quando ela teve que atravessar todo o deserto, ela estava com Jesus ali, né? Ela teve que voltar, claro. Eu estou carregando o rei, Jesus, né? O rei, aquele que será o rei, né? Que foi isso que foi pelos magos e tal, né? Ela não quis, agora eu quero uma carruagem. Não. Ela não foi é? super humilde. Não, eu estou carregando o rei, né? Então eu quero uma carruagem aqui. Imagina que eu vou montado numa mula qualquer. Se fosse nos Tratamento hoje, especial. Algumas pessoas hoje. Já mandava chamar. Mandava chamar um carro. Hotel 5 estrelas de preferência. Não fico em qualquer hotel. Estou enviado por Deus. Olha, desculpa, é polêmico, mas eu tenho que falar. Pastora, estou carregando o seu Salvador, dá licença. Olha, dá licença, eu sou. Aí eu já diria, eu sou o pregador, porque tem que ser um hotel 5 estrelas, porque senão eu nem saio da minha cidade. Ela humilde, então ela se posicionou num burrinho, né? Num burrinho, sim. E ninguém diz, eu vou pegar uma passagem de avião, toma tanto para você levar, toma tanto para você ir lá e anunciar, trazer o Cristo. Foi assim? Não. Nenhum momento. Jesus nasceu na manjedoura. Jesus nasceu numa manjedoura, onde tinha os animais. Não tinha nem lugar na estalagem. E José batia. Eu fico imaginando José, tum, tum, tum. Meu filho vai nascer. Tum, tum, tum. O filho vai nascer. Tudo vai nascer. Não, mas aqui não tem lugar. Percebe? Então, gente, até que pontos, perdoa que eu fico, às vezes, pensando, até se Maria, que carregou... sabe, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus poderoso, feito em carne, e ela se colocou na situação de serva, de humilde, montado num jumentinho. Exatamente. Eu fico pensando, vocês desculpem aí, mas eu fico pensando. Estou vendo assim, a Maria, a pastora estava falando, a Maria, ela foi tirada do meio. Do meio. Ela foi tirada do meio. Como fala, bendita é vós entre as mulheres. Houve uma profecia que isso ia acontecer. Então, assim, muitas mulheres estavam nessa expectativa. Então, assim, ela foi bendita entre aquelas que estavam na expectativa. Então, assim, antes de acontecer, ela já tinha se colocado na brecha. Já Porque Deus já conhecia o coração dela e sabia se ela iria ou não aceitar. Deus não te entrega algo se Ele sabe que o seu coração está fechado para não aceitar aquilo. Exatamente. Então, ali no coração dela já estava
preparada que podia vir a acontecer com ela, essa situação. A palavra preparada é forte. Ela não questiona. Foi algo profético. O eis-me aqui lá de Isaías, o eis-me aqui dela. O mesmo que profetizou lá, é o mesmo, usou o mesmo termo. Então, assim, essa questão da Maria se colocar nesse propósito, aceitar o propósito, mudou a história de todo mundo, mudou a nossa história. Ela podia ter, não estou preparada para isso. Esse preparado? Não estou preparada para isso, não. É muito Se ela forte. chegasse e falasse, seu anjo, não estou preparada para isso, não. Deixa eu quietinha aqui mesmo. Mas não, escolhe outra, pode ter outra mais capacitada do que eu, uma pessoa que pode encarar. Não. Eis-me aqui. O preparado. Faça, cumpra a mim a tua vontade. Porque a vontade do Pai era para cuidar de todos nós. Então, o propósito da vida de Maria, uma vez eu falei numa ministração isso, era para com o outro. E eu acho interessante também essa questão da Maria e José, que eles se respeitaram mutuamente até o nascimento de Jesus. Sim. José não conheceu Maria até Jesus nascer. Eles respeitaram todo esse momento. Então, no momento que eles aceitaram no coração o propósito, o projeto dela carregar o Rei dos Reis, é muito lindo isso. Muito lindo. É muito lindo. Eu imagino a conversa dela com Cristo. Ela já pedia ali dentro do... Olha, mais próximo. O quanto próximo que Jesus ficou dela ali, pertinho. Imagina, dormindo ali do ladinho de José, Maria ali. Coisa linda. E a Isabel, tudo dentro do propósito, Miriam. Tudo dentro do propósito. Porque a Isabel, ela gerou João Batista. Sim. Que lá na frente ia vir batizar Jesus Cristo, veio anunciar, porque João Batista nasceu antes, né, pastor? Nasceu antes de Jesus. Sim, João Batista era um pouco mais velho que Jesus, e ele batizou Jesus. Olha que honra. Eu acredito que só tem essas 2 vezes, né, que o anjo apareceu para mulheres na Bíblia, né? Ou eu estou enganada? Só foi para Maria e para Isabel, né? Maria e Isabel. Eu acredito. Eu estou com um negócio aqui na cabeça. Fala que eu te escuto, gente, pastora. Eu tenho que falar, senão eu não aguento. Vai um ponto aqui, um pouco forte também. Porque hoje eu tô que tô. Hoje eu tô que tô. Algo... Porque assim, quando você me chamou a atenção, o preparado. Maria, ela foi criada, eu me lembro o nome do pai dela, que era Joaquim, eu fui pesquisar, né? Só que eu não me lembro agora a mãe de Maria, quem era. Só que era uma família criada dentro dos preceitos, na época religiosos. Então Maria já teve um berço, quando você falou no preparado, eu me lembrei disso, um preparo. Tá? Então era uma filha, pega a visão aí, pega a visão aqui, mira, olha para mim. Aí, foca nela. Foco. Foco aqui. Olha só, me chamou a atenção quero chamar a sua atenção sobre família. Maria ia ser mãe de Jesus, né? Mas ela criou num berço de um pai e de uma mãe, cuidando, colocando a filha dentro dos preceitos religiosos, que era da época, né? Dentro da doutrina, dentro da fé. Era uma menina de fé, por certo o pai dela era um pai de fé, uma mãe de fé. Agora eu trago para nós, a família, que temos nossos filhos, nós estamos trazendo os nossos filhos, sabe, para esse conceito de fé, sabe, de obediência, sabe, porque já pensou, de temor a Deus. E eu vou mais além, colocar os filhos para respeitar o Espírito Santo de Deus. Isso é muito forte, né? Eu achei isso muito lindo. Quando você fala essa palavra preparada, ou seja, ela cresceu numa família preparada. Quando o anjo, olha, escuta como é assim. Quando o anjo veio, ele não escolheu outra, além daquela que estava preparada. Quem preparou? O anjo apareceu para ela aquela vez, mas quem estava preparando
papai e mamãe. Vai aqui agora um bom recado para as mães e para os pais. Coloquem seus filhos na presença de Deus. Coloquem seus filhos para respeitar o Espírito Santo de Deus. Porque a hora que Deus quiser usar deles, eles já estão preparados. Pronto, falei. Pode seguir. Eu vejo assim, a gente fala do anjo, né? Nós estávamos falando, né? Apareceu para Maria. O Espírito Santo, ele nos toca em todo momento. O Espírito Santo hoje. O anjo não vai aparecer. O Espírito Santo já está. O Espírito Santo já foi deixado para isso. Então, nós conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo audivelmente. Antes dela ficar grávida de Jesus, o Espírito Santo não ia a todos. O Espírito Santo desceu sobre ela, certo? Desceu sobre ela. Sobre ela. E hoje o Espírito Santo pode descer